quero mostrar esse exemplo para vocês, que é um exemplo que vocês podem aplicar lá no projeto do semáforo, e ele consiste em uma sequência aqui, e por padrão, ele fica repetindo o init, step 0 e step 2 aqui. Vejam só, eu estou passando 2 segundos em cada uma dessas etapas aqui. Como que eu faço isso? Eu coloco, por exemplo, aqui no step 0, eu coloco uma ação com delay, né, com D, e coloco aqui D com tempo 2 segundos. É assim que a gente coloca ação com delay e declara o tempo do delay aqui no CodeSys. Você coloca D, espaço, e a constante de tempo ali do lado. Aí eu criei uma variável aqui, chamada S0 de step 0, né, S0D. Essa variável, então, ela vai ser acionada 2 segundos depois que entrar nessa transição aqui. Eu fiz isso aqui, fiz isso no step 2 aqui também, criei um S2D, que vai ser a função de receptividade para essa transição aqui. E aqui também, só que aqui eu coloquei esse initD e end, né? E não um btn active, que vocês já vão entender, que está relacionado ao botão lá do pedestre do semáforo, né? Vocês podem aplicar a mesma lógica lá no botão do pedestre. Esse btn active está aqui, ó, está nesse outro programa, tá até aqui, plc.prg é o nome desse programa, outro programa que está rodando aqui. Aqui eu fiz um programa com a seguinte ideia: eu vou tratar o botão, né, botão do pedestre, no caso lá do semáforo, totalmente em Graph7. Eu não vou fazer nada em ladder e nada em diagrama de blocos em nenhuma outra linguagem. Então, como é que funciona esse programa aqui? Quando eu aperto um botão lá, que é o btn, que está aqui é o único elemento que eu criei aqui na visualização, ele vai passar para essa etapa aqui. Quando ele está nessa etapa, significa que o botão foi apertado. Então, reparem que aqui no programa principal, quando o botão foi apertado, ele não vai realizar essa transição aqui, né? Existe esse outro caminho aqui, ó, initd e btn active. Aqui é initd e não btn active. Então, quando eu tiver apertado o botão, a próxima vez que eu passar no init e der 2 segundos, ao invés de vir para o 0, eu vou para o 1 aqui. Vamos fazer isso, ó. Apertei o botão, ó, foi para o step 0, agora na próxima aqui ele vem para cá. Tá. E aí, aqui vai ter uma sequência, né, específica para o caso do botão ter sido apertado, e no final dessa sequência, aqui tem só 2 etapas, né, nesse exemplo que eu coloquei. No final dessa sequência, o que ele vai fazer? Ele vai acionar essa variável btn reset, que está aqui, ó, que é quem vai fazer esse programa sair dessa etapa e voltar para a etapa inicial. Então, quando eu aperto o botão, aqui vai me dizer que eu apertei. E quem que vai, digamos, desapertar o botão? É essa etapa aqui. Porque essa sequência aqui, ela vai acontecer como consequência do botão ter sido apertado. Então, a última etapa dessa sequência aqui, ela deve resetar o botão, né? E vejam que eu usei o nome reset aqui, mas eu não estou dando uma ação do tipo reset, né? É uma ação normal aqui, né? Uma ação direta, N, que está causando essa transição que reseta o botão, né? Faz esse programa de gerenciamento do botão voltar para o init. Então, apertei o botão, ó, a próxima vez que ele for para init, ele vai vir para cá, e daí esse cara aqui reseta o botão. Tá lá. Sugiro que vocês, se tiverem dificuldade para entender, parem e olhem com calma, olhem bem para as funções de receptividade das funções, das transições, olhem bem para as ações aqui, e eu vou disponibilizar esse projetinho de exemplo para vocês.